Olá, olá! Estamos chegando aqui mais uma vez com o nosso programa Palavra de Vida pela rádio New Life Web, também aqui no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio, e você que acompanha a gente na Rádio Teresópolis AM em 1510 e também pela Terê-TV, canal 11. Nosso muito obrigado pelo carinho e também por sua audiência. Ao meu lado está ela, tudo bem, Tati Misael? Graças a Deus, tudo bem. Cláudio Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mais um dia, né, de gratidão. Amém, é verdade, com Então, certeza. estamos muito felizes, né, em Uhum. poder estar contemplando esse presente que é a vida. É verdade, com certeza. Bom, e hoje o nosso programa, né, tem sido assim super especiais, né? Os nossos programas sempre recebendo convidados com histórias, com experiências também sendo contadas, compartilhadas aqui no nosso canal no YouTube e também na Rádio New Life Web. E eu tenho hoje a honra, ela já participou somente da Rádio New Life Web, né? Hoje ela vai estar participando do canal no YouTube e também aqui com a gente na TV pela primeira vez. Advogada de imigração, doutora Gabriela Bonfim, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, nesse momento, e ter aceito aqui o nosso convite. Muito boa tarde, Cláudio, boa tarde, Tatiana, é um prazer estar com vocês, muito obrigada pelo convite, é um prazer e uma honra fazer parte do programa com vocês hoje. Nós aqui agradecemos, né, Tati? Com certeza, muito obrigado. E eu me sinto muito orgulhosa como brasileira em ter uma advogada, né, representando a nossa comunidade. É assim um motivo de muita gratidão a Deus pela sua vida, por você ter chegado onde você chegou, porque nós sabemos que não é fácil, é uma luta, né, grande para conseguir chegar onde você chegou. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém, muito obrigada. Deus certamente esteve comigo durante esse caminho todinho. Amém. Doutora Gabriela Bonfim, para quem está, né, acompanhando aqui pela primeira vez, eu sei que, né, no Cape Cod é muito conhecida, né? Mas para quem está acompanhando aqui a gente pela primeira vez, fala um pouquinho, né? Quem é Gabriela Bonfim, advogada nos Estados Unidos? Bom, eu sou advogada no Brasil e nos Estados Unidos. Eu fiz faculdade de Direito inicialmente no Brasil, fiz a OAB no Brasil, passei, trabalhei no Brasil como advogada, e então resolvi vir para os Estados Unidos, onde eu fiz faculdade de Direito novamente, fiz a OAB daqui novamente, para trabalhar aqui como advogada. No momento, eu trabalho aqui e no Brasil, representando clientes aqui nos Estados Unidos e representando clientes no Brasil também. Eu sou do estado da Bahia, no Brasil, e aqui nos Estados Unidos eu moro no estado de Massachusetts. Então, eu fico me dividindo entre Cape Cod, que é uma região bem de praia aqui em Massachusetts, Boston, que é onde fiz faculdade, onde tenho escritório ainda também, e o Brasil, que antes da pandemia eu ia com uma certa frequência. Agora eu estou um pouco impossibilitada, mas logo, logo as coisas vão voltar ao normal, espero. Doutora Gabriela Bonfim, por que advogada de imigração? Por que os Estados Unidos? Como é que foi esse relacionamento, esse casamento? Pois é, eu trabalho, além de imigração, com outros assuntos também. Desde quando eu estava no Brasil, eu sempre tive essa vontade de morar fora, de estudar fora, de praticar uma língua diferente que eu havia aprendido no Brasil. Então, esse desejo, essa vontade sempre existiu dentro de mim. Quando eu tive a oportunidade, eu vim estudar aqui nos Estados Unidos, que era um lugar que eu sempre gostei, né? A gente via nos filmes, a gente lia sobre os Estados Unidos, sempre tive vontade de vir para cá. Logo quando eu cheguei aqui, eu não trabalhei com imigração, eu trabalhei com negócios, num escritório que não era brasileiro. E gostei bastante, mas eu senti a necessidade de ajudar a comunidade. Eu percebi, nossa, existe uma carência na nossa comunidade de pessoas que falem a língua e podem realmente passar informações verdadeiras para as outras. Porque a gente conhece muitas pessoas que têm algum conhecimento sobre as coisas e vão passando aquele conhecimento para frente. Mas nem sempre aquele conhecimento é real. Muitas vezes é uma coisa que você escutou falar, já é uma informação que você recebeu de outra pessoa. E eu senti a necessidade de, por eu falar a língua,
o falar o português, por eu ser também advogada no Brasil, de trabalhar com a nossa comunidade. Aquela questão mesmo de você devolver para os outros o bem que fazem a você. Então, dentro de mim, houve essa necessidade de trabalhar com a nossa comunidade. E imigração é uma das coisas que a nossa comunidade precisa mais. Então, acabei trabalhando depois, especialmente com a imigração. Ainda não é a única área em que eu trabalho, mas é uma que eu gosto demais, porque me dá a chance de ajudar muitas pessoas que talvez não poderiam ter acesso àquela informação, ou talvez não poderiam ter acesso àquela informação de forma correta, de uma fonte segura, digamos assim. Então, acabei vindo para o lado de cá e estou super feliz. Perfeito, Tati? Acabou que ela já respondeu, né, um pouquinho, né? A gente fez uma colinha aqui básica. Eu ia perguntar qual é o papel do advogado de imigração, quais as áreas que ele atende, e ao mesmo tempo, essas pessoas, quando chegam para pedir ajuda, na sua maioria, elas já vão com o objetivo traçado, ou vai muita gente desse jeito que você falou? Me falaram, aquele telefone sem fio. É muito raro ver alguém já com a informação correta e pronta na cabeça. Na maioria das vezes, as pessoas falam assim: olha, tem alguma coisa que eu possa fazer para me legalizar? Então, essa é a pergunta mais comum. É assim: olha, eu quero saber o que tem aí. Saiu alguma lei? Vai sair alguma lei? Tem alguma coisa para mim? Então, essa é a pergunta mais comum. Algumas outras pessoas vêm sim com aquele telefone sem fio, que é um perigo, é uma coisa terrível, porque as pessoas têm como verdadeiras informações que foram recebidas de fontes bem suspeitas, digamos assim. E às vezes, quando a gente chega aqui no país, a gente não tem acesso a informações seguras. O que a gente tem são pessoas que, na verdade, muitas vezes querem realmente ajudar e passam para você as informações que elas têm. Não é necessariamente uma coisa que fazem por mal. Eu tenho aquela informação e eu vou te ajudar com a informação que eu tenho. Só que essa informação nem sempre é correta. Então, a pessoa recém-chegada acaba seguindo sugestões, seguindo dicas que acabam atrapalhando aquela pessoa no futuro. O advogado de imigração, como eu me vejo, é sendo uma ponte mais segura entre a informação real e aquela pessoa que acabou de chegar, e o imigrante também, que já está aqui há bastante tempo. É uma questão mesmo de... Porque aqui tem uma diferença grande. No Brasil, quando a gente faz direito, a gente aprende que o direito é uma função que você exerce para o bem da sociedade, é uma coisa que você faz para ajudar a sociedade. Aqui nos Estados Unidos, o direito é tido mais como um business, como um negócio. É uma firma, é uma empresa. Então, acho que pela minha formação de direito lá no Brasil, eu vejo mais a minha função como uma ajuda à sociedade. Tanto que, em diversos momentos do meu escritório, eu faço dias em que eu atendo todas as consultas do dia de forma gratuita para aquelas pessoas que não têm condições de pagar. Eu, antes da pandemia também, porque agora na pandemia está meio complicado, eu fazia um trabalho voluntário no tribunal em que uma quantidade de vezes por mês eu estava lá durante a manhã inteira para dar informações e auxiliar aquelas pessoas de forma gratuita também. Já fiz parte de diversas ONGs aqui nos Estados Unidos, atendendo de forma gratuita. Então, eu tenho meu escritório, no meu escritório eu atendo quem pode ir no meu escritório, e eu também faço trabalho voluntário, passando essas informações de forma gratuita para quem não pode. A mesma coisa que eu tento fazer também através das redes sociais que eu tenho. Então, eu vejo a minha função como dando informação segura para os imigrantes, para que eles não precisem sempre escutar informações suspeitas de pessoas que até querem ajudar, mas que acabam atrapalhando. É verdade. Doutora, a senhora falou de outras áreas que a senhora atua, né, além de imigração, tem outras áreas. A senhora poderia elencar algumas áreas também que de repente as Algumas pessoas áreas não interessantes. conhecem? Uma das áreas com as quais eu trabalho aqui é uma chamada estate planning, que é uma área em que a gente trata do planejamento sucessório daquela pessoa. Como assim? Você vem aqui para os Estados Unidos, você trabalha aqui a maior parte da sua vida, você constrói bens aqui, você tem família aqui. Existe uma possibilidade grande de você vir a falecer aqui. Se você falecer nos Estados Unidos, o que acontece com seus bens? O que acontece com seus filhos que são menores de idade? Então, existe toda uma área do direito que visa organizar essa parte toda para você falecer
sem deixar tanto pepino, digamos assim, para as pessoas que você ama e ficaram vivas. Então, através desse planejamento sucessório é que você determina quem é que vai ser o guardião do seu filho menor de idade, caso você venha a falecer. Não é uma coisa tão automática como no Brasil. No Brasil, não, já falei para minha mãe, já falei para minha sogra, minha irmã. Não é assim. Existe uma forma específica de você fazer com que isso aconteça para que o seu filho menor de idade não vá parar num abrigo, por exemplo. Existe uma forma específica também de você determinar quem é que vai tomar as decisões médicas por você se você ficar em estado vegetativo, digamos assim. Ou se você ficar, de alguma forma, impossibilitado de dizer o que você quer que aconteça com você. Existe uma forma específica de fazer isso. Então, o planejamento sucessório não é só questão de bens, que também é importantíssima, mas também resolve a vida daquelas pessoas que você deixou aqui. Você faleceu, mas pessoas que você ama ficaram vivas aqui. Então, para você facilitar a vida delas, inclusive garantir que os seus filhos vão ficar com a pessoa que você confie, garantir que os seus bens vão ser herdados por alguém que você realmente quer que herde, tudo isso é feito através do planejamento sucessório, que é uma área em que eu trabalho também. E aí já vem outra carência do pessoal de imigração. No Brasil, as nossas leis são bem diferentes. As pessoas chegam aqui, não fazem nem ideia de que essas leis daqui existem. Não entendem, não fazem a menor ideia. Você acaba deixando de fazer coisas essenciais para a sua vida e da sua família aqui por falta de informação. Então, essa é uma outra área em que eu trabalho. Outra coisa que a gente faz muito aqui é o direito empresarial, inclusive contratos. Então, você tem uma empresa aqui que muitas vezes você compra e vende de boca. Ou você contando ali com a palavra da outra pessoa. Agora, é aquela questão. Você nunca faz negócios com inimigos, você faz negócios com amigos. Sim. O problema é que em algum momento essa amizade pode terminar. Que é o que acontece na maioria das vezes quando a gente envolve dinheiro, empresa, trabalho. Então, quando você faz um negócio de boca e a amizade termina, você veja só o risco que você está correndo. Então, nessa área empresarial, a gente faz assessoria empresarial, acerta os negócios, a gente faz a questão dos contratos com os vendedores, com os clientes, com os empregados. Então, é outra área que a gente trabalha muito, é com essa área empresarial, dentre outras. Mas também não quero encher o saco de vocês falando demais. Não, que isso, doutora, que isso, né? Estamos sempre aqui, é bom estamos aprendendo e levando essa informação, né, verídica, verdadeira às pessoas que necessitam. Inclusive, a doutora Gabriela Bonfim, daqui a pouco ela vai falar, né, mas no finalzinho, as redes sociais dela, tem canal no YouTube também, Uau. né? E também ela tem um canal no canal no YouTube, não sei se é uma playlist, né? Mas advogados no Brasil que querem, né, vir para os Estados Unidos e querem, né, aprender como é que funciona. Eu sei que tem dicas lá. Então, é só seguir aí. Mas tá, tem alguma pergunta? Muitas informações, né? Para todos os públicos, né? É verdade, com certeza. Agora, doutora, esse ano de 2020 marcou a história. Foi um ano bem difícil, onde, assim, as pessoas ficaram focadas na pandemia. Houve alguma alteração nas leis, principalmente na de imigração? Durante esse período todo da pandemia, algumas coisas aconteceram que afetaram, sim, a parte de imigração. Uma das coisas que aconteceu lá no início e que foi objeto de litígio durante diversos meses, até pouco tempo atrás, foi uma nova regra, que as pessoas até criticam, dizendo que é um teste de riqueza. Para pessoas que vão pedir o Green Card, elas têm que provar uma série de questões financeiras. Lembrem-se que até pouco tempo atrás, era necessário no seu processo você ter um sponsor, uma espécie de um fiador, uma pessoa com dinheiro no seu processo, que assinava um formulário, mostrava o imposto de renda dela, dizendo que, olha, se essa pessoa aqui que eu estou afiançando se tornar em algum momento um fardo para os Estados Unidos, eu estou aqui, pode vir cobrar de mim. Desde que a pandemia começou, eles colocaram ainda depois disso, além disso, um novo requisito, um novo formulário, uma Public Charge Rule, que é o que chamam. Nessa Public Charge Rule, eles estão pedindo não só a documentação do seu fiador, mas também a sua documentação. Eles pedem a sua formação no Brasil, se você fez ensino médio, se você fez só ensino
elementar, se você fez faculdade, cadê os seus diplomas? Eles pedem os seus valores, o valor que você tem em cada uma das suas contas. Eles pedem que você determine exatamente os bens que você tem, as dívidas que você tem. Eles pedem que você mostre as suas declarações do imposto de renda, os seus extratos bancários. Então, durante esse tempo de pandemia, que foi um dos piores momentos financeiros para a maior parte do país e do mundo, foi justamente o momento em que eles implementaram uma regra que pede que você comprove uma riqueza, uma pobreza, para ver se o seu processo vai ser aprovado ou não. Foi justamente nesse momento que os Estados Unidos escolheram para poder exigir de você uma comprovação de que você não vai ser nenhum fardo econômico, financeiro para o país. Isso tem afetado muitas pessoas desde o início, desde quando eles quiseram implementar essa regra foi objeto de diversos processos judiciais, porque eles falam, não, isso é injusto, você pedir que a pessoa seja aprovada no teste de riqueza para poder dar documentação para ela, isso é um absurdo. E ficou um vai e volta, entrando e saindo dos tribunais, até que há pouco tempo atrás eles falaram, não, vai valer, e a partir de agora vai ser necessário que você comprove sua situação financeira dessa forma bem minuciosa. É algo que o presidente eleito Biden falou que vai terminar assim que ele assumir o cargo dele. Esperemos que sim. A outra questão foi, durante esse período da pandemia, a imigração também sofreu financeiramente. E por conta desse sofrimento financeiro da imigração, ela despediu 50% dos seus funcionários. O que isso causou para a gente foi um atraso absurdo nos nossos processos. Então, a imigração, que sempre foi burocrática e lenta, agora com 50% a menos dos funcionários, está impossível. Nossa! Que desgaste. Outra coisa que o presidente Biden falou que vai consertar também, vai contratar mais gente, fazer com que esse processo seja mais eficiente. Mas vamos lidar com o que a gente tem no momento, e no momento atrapalhou bastante, porque está demorando tudo, uma quantidade absurda de tempo, por conta dos funcionários da imigração terem sido despedidos. Então, os processos que já tinham sido iniciados, mas que não atendia essas exigências, estão tendo que ser refeitos? Não, a imigração definiu uma data específica. Ela fez, olha, se seu processo foi enviado antes dessa data, a gente não vai pedir essa nova documentação. Se o seu processo foi enviado depois dessa data, a gente vai pedir essa nova documentação. Então, depende ali da data em que o processo foi enviado, para saber se ele vai se aplicar essa regra ou não. Mas essa questão dos atrasos não influenciou nos processos? O que influenciou foi realmente demorar o processo. Então, processos que antigamente a gente conseguia que fossem aprovados em 5, 6 meses, ultimamente tem demorado 15 meses. Então, o que atrapalhou realmente foi a demora de se obter uma resposta da imigração desde a pandemia. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Gabriela Bonfim, advogada de imigração nos Estados Unidos, também advogada no Brasil. Vamos saber qual é a área no Brasil também, né, que ela atua. E você que acompanha a gente aqui na Rádio New Life Web, nosso muito obrigado. Baixe o nosso aplicativo, disponível para Android e também para iOS. Você que acompanha a gente no nosso canal no YouTube, compartilhe, porque é informação de qualidade fresquinha para você ficar muito bem informado, tá certo? Obrigado a você que acompanha a gente também na Tere TV e na Rádio Teresópolis AM em 1510. Doutora Gabriela Bonfim, qual a área de atuação no Brasil? Também é imigração ou é outra área diferente? Direito civil. No Brasil, a gente trabalha com direito civil. Isso. Perfeito. E também tem uma demanda muito grande nessa questão no Brasil, direito civil? Tem uma demanda muito grande, especialmente das pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, mas tem coisas a serem resolvidas no Brasil. Então, às vezes você está aqui há vários anos, você nem tem contato mais com o advogado que você usava quando morava no Brasil. Então, o fato de você poder, aqui nos Estados Unidos, contratar alguém para advogar para você lá no Brasil, acaba facilitando bastante a vida de algumas pessoas. Perfeito. Doutora Gabriela Bonfim, vamos falar o DACA. Tivemos informação nova quase no final do ano, né? No final também, né, do governo atual. O que aconteceu? Aliás, primeira pergunta, o que é o DACA? Bom, isso foi uma surpresa daquelas, né? Que chega no finalzinho da festa e deixa a gente sem fôlego. Muita gente ansiosa. Exatamente. O DACA foi uma medida criada ainda no governo do presidente Obama
para proteger da deportação certas pessoas que chegaram aqui nos Estados Unidos ainda crianças. Então, eles partiram do pressuposto de que, olha, essa pessoa foi trazida pelos Estados Unidos pelos pais. Então, elas nem realmente tiveram uma escolha a respeito de entrar ou não no país legalmente. Essas pessoas são pessoas que cresceram aqui nos Estados Unidos. São pessoas que, na verdade, hoje em dia, se identificam mais com os Estados Unidos do que com o seu país de origem. São pessoas que foram para a escola aqui nos Estados Unidos, são pessoas que querem fazer faculdade aqui, querem trabalhar. Então, a ideia foi proteger essas pessoas da deportação através do DACA. São chamados os Dreamers, são esses jovens que vieram para cá, para os Estados Unidos, tão pequenininhos, e que hoje em dia são mais até estadunidenses do que brasileiros ou de que outras nacionalidades. Desde que o presidente Trump assumiu, ele teve esse objetivo de eliminar o DACA. No início, ele falou que iria eliminar o DACA e iria oferecer uma coisa melhor em troca. Essa coisa melhor nunca chegou, mas o objetivo dele de eliminar o DACA acabou chegando. Então, durante esses últimos anos, ficou também esse vai e vem com relação ao DACA. Termina, não termina, vamos terminar para as novas aplicações, mas vamos continuar aceitando renovações ou não, vamos terminar para todo mundo. E foi uma coisa que chocou o mundo realmente, porque essa categoria de pessoas não é uma categoria que em momento algum foi buscada pelo governo com algum tipo de punição. Por quê? São pessoas que têm que ter o recorde criminal limpo, são pessoas que têm que comprovar um trabalho, têm que comprovar um estudo, são jovens, então até então nunca foi objetivo do governo punir essas pessoas. Mas nesse último governo do presidente Trump foi isso que eles fizeram, eles puniram os Dreamers, cancelando o DACA. Mas agora no finalzinho do governo, os tribunais decidiram que o DACA voltaria a valer. Então, até aquelas pessoas que não aplicaram da última vez podem aplicar pela primeira vez, e as pessoas que já têm podem agora renovar. Isso dando a possibilidade da pessoa estar, né, mais certa e tudo no país, né? Mais Não, correto. maravilhoso, porque através do DACA você recebe uma carteira de trabalho, então você pode trabalhar legalmente. Você trabalhando legalmente aumenta a sua possibilidade de ganhar um salário melhor, de ter um trabalho que vai te pagar melhor. Você consegue uma carteira de motorista, o que muda a vida de muita gente, porque você dirigir o tempo inteiro com medo é um horror. Você ir trabalhar com medo e buscar os seus filhos na escola com medo. Isso é uma coisa que afeta muito a vida das pessoas. Perdemos aqui perdemos aqui o sinal. Eu sumi. Voltei. Voltou. Voltou, Tati. O DACA, ele tem, no primeiro momento, tinha uma data, né? Daquela data em diante, queria contar, né? Eu não sei bem, se eu não me engano, é 2006. E agora, qual é a data que foi sugerida para que as pessoas possam aplicar para o DACA? Agora voltou a ser como era antes. Então, a gente tem que... Essa pessoa, para aplicar para o DACA, tinha que ter menos de 31 anos no dia 15 de junho de 2012. Essa pessoa tem que ter vindo para os Estados Unidos antes dos 16 anos de idade. Essa pessoa tem que ter morado nos Estados Unidos de forma contínua desde 15 de junho de 2007. Essa pessoa tinha que estar presente aqui nos Estados Unidos no dia 15 de junho de 2012. Tinha que estar, inclusive, fora de status no dia 15 de junho de 2012. Essa pessoa tem que ter ido para a escola aqui nos Estados Unidos, né? Essa pessoa tem que ter dado entrada na questão militar aqui nos Estados Unidos também, e tem que ter um histórico limpo em questão criminal aqui nos Estados Unidos também. Perfeito. Doutora Gabriela Bonfim, mudando um pouquinho, né, muitas situações que a gente acompanhou também em relação a asilo político, né, muitas pessoas deixaram, né, suas nações, né, em relação o que é o asilo político, né, parece que isso foi num certo momento, né, inclusive do ano passado, 2020, né, foi bloqueado e agora parece que tem alguma possibilidade. Como funciona? O que é essa situação, doutora? Existe uma lei aqui nos Estados Unidos que funciona da seguinte forma: se você está correndo risco de morte no seu país por fazer parte de um grupo específico de pessoas que está sendo perseguido,
Você pode vir para os Estados Unidos e pedir asilo. Pedir que eles não te devolvam para o seu país de origem, porque se você voltar para lá, você vai morrer. Então, muitas vezes, o asilo político era usado por membros de gangue que queriam sair dessa gangue e não conseguiam, porque a gangue mata quem sai da gangue. Então, eles vinham para cá fugidos, eles não poderiam voltar para lá ou eles seriam assassinados. Muitas vezes, pessoas que são do grupo LGBT, homossexuais, que vêm de países extremamente homofóbicos, responsáveis por matar um número absurdo de pessoas homossexuais, que vinham fugidas para os Estados Unidos. Enfim, você faz parte de uma categoria de pessoas que está sendo perseguida naquele país. Então, você precisa sair daquele país e vir buscar asilo aqui nos Estados Unidos. É um programa humanitário interessantíssimo. A pena é que muitas pessoas tiram proveito desse tipo de processo. Acabam dizendo que é asilo político uma situação que não realmente é. Isso, inclusive, tem consequências muito ruins lá na frente, quando fica comprovado que você só tirou proveito, que não era realmente asilo político. O que aconteceu nos últimos tempos foi que o governo Trump dificultou bastante esse processo, inclusive para as pessoas que realmente estão precisando desse asilo político. Fez com que ficasse bem difícil você conseguir vir para cá para se proteger de uma situação dessas no seu país. Coisa essa que o novo presidente eleito, Biden, falou que vai terminar. Então, esperamos que fique um pouquinho melhor para que as pessoas que realmente precisam de ajuda possam vir para cá e buscar um tipo de refúgio, realmente. Até porque, eu não sei, entra uma questão por exemplo, o Brasil, né? O Brasil, né, é um continente muito grande, então a pessoa pode estar sendo ameaçada em São Paulo, exemplo, mas ela pode ir, de repente, para outros estados. Então isso tem que ser muito bem analisado, né, doutora? Exatamente. Então, não adianta falar assim, olha, é porque eu estou devendo dinheiro a fulano e fulano está querendo me matar porque eu não paguei esse dinheiro. Não é bem assim que funciona. Você tem que provar, por exemplo, olha, eu sou homossexual no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata homossexuais no mundo inteiro. Nossa, Eu tenho um histórico de ser perseguido, eu, inclusive, já fui agredido. Aqui tem meu boletim de ocorrência. Eu tenho diversas provas mostrando que eu sou perseguido no Brasil por ser homossexual. E eu preciso vir para cá, porque se eu continuar no Brasil, eles vão me matar. Então tem que ser uma coisa mais abrangente do que simplesmente, olha, eu tô devendo dinheiro, eu tenho que sair. Tem que ser bem, bem certinho, né? Tem Tudo que ser bem certinho. bem Tem que ser bem alinhavado, certinho. né? Porque aqui não tem jeitinho brasileiro, né? Tem jeitinho brasileiro aqui? Não tem jeitinho brasileiro. Então, quando você envia um processo sem fundamentação, sem evidências, quando chega lá na frente, na hora deles analisarem o seu processo, o que pode demorar, porque a imigração, ela é redinha mesmo, quando eles perceberem que o seu processo não podia ter existido, eles emitem uma carta de deportação para você. Então, tem que ser feito de forma correta, porque senão tem muita coisa em risco. Perfeito. A senhora citou, né, muitas das vezes algumas situações de governo. Qual é a expectativa, né, hoje para a imigração diante do novo governo que assume nesta quarta-feira, doutora Gabriela Bonfim? A expectativa é melhor impossível. Especialmente depois de tudo que a gente passou, né? Foi um sufoco grande que foi passado nesses últimos meses. Então, o novo presidente Biden, o presidente eleito, vem com promessas maravilhosas. Algumas dessas promessas a gente já ouviu antes. Então, a gente tem que ficar um pouco mais cético com relação a elas. Outras coisas são mais fáceis de serem feitas realmente. São coisas que ele realmente pode fazer. Nos 100 primeiros dias de governo dele, ele disse que uma das primeiras coisas que ele vai fazer é acabar com essa regra do public charge, ou seja, esse requerimento desse teste de riqueza, para que não seja mais necessário você comprovar essa renda toda nos seus processos. Ele disse que vai terminar com isso, que é uma coisa que ele pode fazer nos 100 primeiros dias dele, sim. Ele disse que vai acabar com essa questão contenciosa do DACA, de vai, não vai, cancela, não cancela. Ele quer o DACA, quer manter o DACA, quer proteger os Dreamers, que é uma coisa que ele consegue fazer. Uma coisa que o presidente Trump fez foi cancelar certos países muçulmanos, cancelar a entrada dessas pessoas aqui nos Estados Unidos, que o presidente Biden falou que, o presidente eleito Biden, falou que vai cancelar também, é uma coisa que ele pode fazer nos 100 primeiros dias dele.
Ele falou que vai acabar com essa construção do muro, até porque é uma coisa que legalmente não faz muito sentido, porque a maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos, hoje em dia, ilegalmente, essas pessoas entraram com visto e ultrapassaram a permanência e continuaram aqui. É o O número overstay, é bem né? maior do que pessoas que vieram Uhum, pela fronteira. uhum, Então, isso é uma coisa que ele disse que vai consertar também. Ele disse que vai fazer com que a imigração seja mais rápida, mais eficiente, vai contratar mais pessoas para trabalharem, vai fazer com que a questão ali da fronteira fique mais segura, com ONGs, com instituições ali para ajudar as pessoas que estão chegando. E ele também faz umas promessas mais a longo prazo. E essas promessas a longo prazo é que eu fico meio assim, porque não uhum, são coisas que dependem só dele. Ele uhum, precisa, então, da ajuda da Câmara dos Deputados, do Senado, ele precisa da ajuda do Congresso para que essas coisas funcionem. Mas uhum, ele promete, como outros já prometeram no passado, por isso que eu fico um pouco assim, uhum, a legalização de imigrantes indocumentados, uhum, pessoas que têm pago seus impostos em dia, pessoas com histórico criminal limpo. uhum, Essas pessoas, então, vão ter um caminho para a legalização dentro de uma certa quantidade de tempo. Ele uhum, prometeu que essas pessoas ficariam 5 anos com uma espécie de um visto e depois de 5 anos elas poderiam aplicar para a residência permanente, que é o Green Card, e depois para a cidadania. Mas isso aí já é uma coisa mais a longo prazo. Vamos ficar com o que ele pode fazer sozinho nos primeiros 100 dias de governo mesmo. uhum. Como a senhora analisa? A senhora falou da Câmara dos Deputados, entrando só um pouquinho pela política, né? Câmara dos Deputados, Senado, praticamente hoje é democrata, acho eu, né, que é algo inédito. Isso, de repente, facilita, né, a sua ação, o seu trabalho? Facilita o trabalho do Biden, das coisas que ele quer fazer, e se facilitar o trabalho dele, facilita o meu também. Porque se ele conseguir implementar essas políticas que vão ser tão benéficas de imigração, eu, como advogada de imigração, vou ter mais a oferecer também para as pessoas. Vou Uhum, poder ajudar melhor e mais as pessoas se houverem mais opções disponíveis. uhum, perfeito. Tati? Eu vou voltar um pouquinho na questão pandemia, porque hoje muitas pessoas questionam: eu posso viajar? Não posso? Quais as exigências das pessoas que querem vir para os Estados Unidos? Como está essa questão, doutora? Foi interessantíssimo você me perguntar isso agora, Tati. Por quê? Porque ontem, se eu não me engano, ontem ou anteontem de madrugada, o presidente Trump, ele colocou um memorando no site oficial da Casa Branca, dizendo que aquele impedimento da entrada de brasileiros aqui nos Estados Unidos havia terminado, que vai terminar a partir do dia 26 de janeiro. A partir do dia 26 de janeiro, as pessoas no Brasil podem voltar a viajar para os Estados Unidos. Uau. Agora, não fique feliz, porque O eu momento também de fiquei feliz, felicidade. aí depois eu fiquei triste. Por quê? Porque ele colocou para ter validade isso a partir do dia 26 de janeiro. A Que já partir é do dia 26 de presidente. janeiro, ele não é presidente mais. Uhum, E a administração do Biden já falou que não vai aceitar. uhum, Então, eu acho que isso foi feito mais para mexer com a cabeça da gente. É, porque está bem confuso, né, essa Está bem questão, confuso. nessa Então, transição. no dia de hoje, o que nós sabemos é que os brasileiros ainda não podem entrar, mas que a partir do dia 26, eles podem voltar a viajar diretamente do Brasil para cá. A uhum, este pausa todo. A uhum. partir do dia 26, já é outro presidente que diz que não vai aceitar isso. Nossa. Então, Nossa. Então, então resumindo, não é vai aquele, funcionar, né? aquele morde e assopra. Foi um morde e assopra. Uhum, Então não vai funcionar, porque já que o Biden não vai concordar com essa decisão, né? Foi. O site do New York Times, o jornal famosíssimo, eles disseram que já conversaram com a administração do Biden, a administração do Biden não vai levar isso para frente. Eles disseram que isso é mais uma das medidas do presidente Trump, que agora está acontecendo no final do governo dele, ele está soltando várias ações uhum, aleatórias para complicar a nova administração, que vai entrar no meio de um turbilhão. uhum. Então, eles disseram que o que está acontecendo é isso, mas que não vai ser levado para frente essa questão das viagens do Brasil para cá. O momento é aguardar e acompanhar tudo, não é isso, doutora?
Vamos continuar acompanhando, porque vai que milagres acontecem. É verdade, com certeza. Nós estamos fazendo essa gravação no dia 19 e no dia 20, né, o novo presidente assume. Quais são as suas expectativas? Já que a gente teve momentos bem tensos, né, quando foi se discutir essa questão, se o Biden realmente tinha ganho, se não. Quais são as suas expectativas? O que você acha que pode acontecer? Vai estar tudo ok? Foi um momento bem tenso que o país viveu realmente, porque algumas pessoas estavam ali para exercer o direito delas de se manifestar, de alguma forma exercerem a capacidade de dizerem o que querem e o que não querem, o que é uma coisa normal e que está dentro da lei. A cidadania seria? E a partir de algum momento aquilo ali fugiu do controle e virou um problemão. Pessoas morreram, pessoas se machucaram e saiu daquele limite de eu estou exercendo o meu direito de me manifestar e virou uma questão de agressão, de violência, de falta de ordem, realmente uma coisa que teve consequências absurdas, inclusive, como eu falei, morte de algumas pessoas, e também a questão da visão do país, que é um país conhecido pela democracia, ter passado por uma situação dessas. Depois disso, o que tem sido dito é que a questão dos policiais, dos militares, daquelas pessoas que vão ser colocadas naquele local para evitar que isso aconteça de novo, já tá sendo colocado em prática. Ou seja, o que estão dizendo é que vai ser mais difícil acontecer isso de novo. Essa bagunça que aconteceu anteriormente, agora não vai mais acontecer por conta das medidas que estão sendo colocadas em prática pela administração da Casa Branca. Mas a gente não sabe, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa com relação ao que aconteceu com as manifestações. Então, esperemos que fique um pouquinho melhor, mas não tem como ter certeza do que vai acontecer, não. Perfeito. Nós estamos acompanhando aqui a entrevista com a doutora Gabriela Bonfim. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência aqui na Rádio New Life Web, também no nosso canal no YouTube. Fique com a gente até o final, com certeza. O assunto é bem interessante, vale a pena você conferir até o finalzinho, tá bom? Obrigado a você que acompanha a gente também na TV e na Rádio Teresópolis. Tem algumas perguntinhas aqui, doutora Gabriela Bonfim, inclusive a gente vai estar colocando, né, para você que acompanha a gente no YouTube, o link das redes sociais da doutora Gabriela Bonfim, para você entrar em contato direto com ela, fazer o contato lá, tá bom? Algumas perguntinhas aqui. O Hélio Júnior pergunta: qual seria o melhor visto para um funcionário público brasileiro morar nos Estados Unidos, trabalhando de home office? Tem como responder? Ou tá vago? Vamos pensar, vamos pensar. Eu não combinei nada com a doutora Gabriela Bonfim, tá? Não combinei nada com ela que tinha essas perguntinhas aqui, tá bom? Então... Para você vir trabalhar, vou te dar algumas opções, sabendo um pouquinho dessa informação que você me deu. Para você vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, você precisa de uma autorização específica do governo para trabalhar aqui. Para que isso aconteça, você precisa de um visto de trabalho. Existem diversos tipos de visto de trabalho. Existe visto de trabalho para pessoas que vêm para cá e não têm formação acadêmica. Existe visto de trabalho para quem vem para cá e tem bacharelado, mestrado numa área específica. Existe visto de trabalho para quem vem para cá e já tem PhD, ou que é reconhecido numa área de pesquisa. Existe visto de trabalho para quem vem para cá trabalhar em igrejas, por exemplo. Existe visto de trabalho para quem vem para cá exercer um trabalho rural, uma questão de agricultura mesmo. Então, existem diversos tipos de visto de trabalho para quem quer vir trabalhar aqui. Então, para você vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, você precisa se enquadrar em um desses vistos de trabalho. Se você quer vir para cá, mas você não quer trabalhar aqui, você quer continuar trabalhando no Brasil, então você vai ter que ver ou um visto de turista para vir para cá passear. Enquanto você está passeando, você faz o seu trabalho no home office. Você tem que ver talvez um visto de estudante para você vir estudar aqui nos Estados Unidos. Enquanto você está estudando, você continua fazendo seu trabalho no Brasil pela internet. Então, essas são algumas opções que você tem logo assim
rapidinho com base nessas nossas informações. Tem que ver um pouquinho mais sobre a sua situação específica para ver em qual deles você se enquadraria. Perfeito. Então tá o link embaixo para que você que acompanha no YouTube entre em contato com a doutora Gabriela Bonfim. Eu ouvi muito falar em 2020 sobre visto de habilidades especiais. Existe esse visto, doutor? Como é que é? Existe um visto específico para pessoas que são fora da média em alguma coisa. Uhum. Então, tem vistos para pessoas que são atletas renomados, tem vistos para pessoas que têm trabalhos científicos publicados, tem vistos para pessoas que são reconhecidas no âmbito da música, no âmbito do cinema. Existe, sim, uma série de vistos para pessoas que são fora do normal em alguma área. Então, Sim. existe sim. Só que não é tão fácil assim de comprovar. Porque você tem que comprovar que você é mais do que os outros. E para você comprovar que você é mais do que os outros, não é tão simples assim. Então, não basta falar assim, olha, eu sou um atleta, eu ganhei um campeonato tal. Não, peraí. Quantos desses campeonatos você ganhou? Cadê o troféu? Cadê o reconhecimento do seu trabalho? Então, existe uma série de requerimentos que precisam ser preenchidos antes da gente ter certeza de que a pessoa se enquadra. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho uma habilidade especial. Mas não é bem assim, não. Perfeito. Outra perguntinha aqui, doutora Gabriela. Débora de Souza diz: meu marido tem 21 anos, nasceu na América. Onde começar para arrumar os documentos? Acho que Para ela está no arrumar os Brasil. documentos para ele te legalizar, deve ser, né? Deve ser. Depende. Ela está no Brasil ou ela está aqui nos Estados Ela Unidos? está no Enfim, Brasil. eu vou responder de forma mais aberta. Eu não vou procurar ficar pegando todos os detalhes, não, porque senão eu acabo atrapalhando o programa de vocês. Não, Mas tranquilo. de uma forma mais aberta. Se o seu marido tem 21 anos, se vocês estão casados, se ele é nascido aqui nos Estados Unidos, você, como esposa, pode também aplicar para uma residência permanente aqui nos Estados Unidos. A depender de vocês morarem aqui nos Estados Unidos ou vocês morarem fora, o procedimento é um pouco diferente. Por quê? Quando vocês dois estão aqui dentro dos Estados Unidos, o procedimento é feito todinho aqui pela imigração nos Estados Unidos. Inclusive, a entrevista de vocês é feita no escritório de imigração aqui nos Estados Unidos, mais próximo da sua residência. Se vocês estiverem fazendo o processo e morando no Brasil enquanto isso, a primeira parte é feita aqui nos Estados Unidos e depois esse processo é enviado para o consulado que vocês escolheram no seu processo. E é nesse consulado em que vocês vão fazer a entrevista como casal, para ter certeza de que o casamento de vocês é verdadeiro e tudo mais. Então, a primeira parte seria juntar a documentação comprovando que esse casamento é verdadeiro e dar entrada no pedido com relação à imigração. Só que isso vai mudar. Se vocês estiverem morando aqui, o procedimento é um. Se vocês estiverem morando no Brasil, o procedimento é outro. Perfeito. Mais uma perguntinha, o Tiago Padilha fala: morei na Flórida 2 anos, 106 meses, legalmente. Voltei para o Brasil há 5 anos. Eu consigo entrar novamente? Acho que sim, né? Depende. Então, ele ficou um tempo ilegal aqui nos Estados Unidos, né? Indocumentado. Ele veio com o visto certinho, ultrapassou a permanência dele e continuou morando aqui nos Estados Unidos. Quando isso acontece e a gente retorna para o Brasil, a gente sofre uma punição, digamos assim. Essa punição é que a gente fique X quantidade de tempo sem poder retornar para o Brasil. Essa quantidade de tempo é proporcional à quantidade de tempo que ele ficou indocumentado aqui nos Estados Unidos. Então, pode ser que ele consiga retornar sim, mas ele vai ter que ficar fora do país por uma quantidadezinha específica de tempo, a depender da quantidade de tempo que ele ficou indocumentado aqui dentro. Perfeito. Bom, a última perguntinha, acho que é Yasmin. Ela pergunta: posso renovar o visto de turista antes de vencer? Quanto tempo antes seria o ideal? Tem duas coisas que a gente tem que ter certeza antes de responder essa pergunta. Eu vou responder, gente. Olha só, veja só. Eu só não quiser responder, não essas tem problema. perguntas sem ter acesso a todos os dados, tá bom? Então, é só uma resposta inicial. As coisas podem mudar quando a gente tem acesso a mais informações, tá bom? Mas existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o visto de turista, outra coisa é o status de turista. Visto de turista é aquilo que a gente pega no consulado, a gente vai no consulado, eles colocam aquela página no nosso passaporte. Aquilo ali é um visto de turista, que às vezes a pessoa consegue por 10 anos e tudo mais. Quando a pessoa está aqui dentro do país e ela tem aqueles 6 meses de permanência como turista,
e ela quer estender para pegar mais 6 meses como turista, isso aí é outra coisa, é um status de turista. Então, vou responder as duas, porque as duas são coisas diferentes. Uhum. Se você quer renovar o seu visto de turista, você tem que ir no consulado do Brasil para renovar o seu visto como turista. Você faz todo o procedimento que você fez para pegá-lo da primeira vez. Você vai fazer a sua entrevista certinho e eles vão colocar lá no seu passaporte um novo visto de turista, que normalmente tem a validade de 10 anos. Se você está aqui dentro dos Estados Unidos como turista e você quer ficar mais tempo aqui como turista, então o que você tem que fazer não é renovar o seu visto de turista, é estender a sua permanência como turista. Se esse for o caso, o ideal é você enviar o seu processo para imigração pelo menos 45 dias antes de expirar. Pelo menos. Se você puder enviar com mais tempo de antecedência, até melhor também, porque aí se deferido o seu pedido, você ganha mais 6 meses aqui dentro com o status de turista. Perfeito. Ok, doutora Gabriela Bonfim batendo papo com a gente. Tati? Logo no início, você falou de uma situação em questão de assim, uns padrinhos, né, em questão de poder ficar legal no país. Que foi até que teve a transição de exigir uma renda, né? Como que funciona essa questão? Porque antes se falava na questão de trabalho. A pessoa tinha como, né, meio que dar o documento quando essa pessoa estava dentro do prazo de 6 meses, ainda estava legal no país. E agora, com essa questão que você está dizendo aí, de uma pessoa que tem uma condição boa poder beneficiar alguém. Como funciona essa questão? Ótima pergunta, inclusive. Existem categorias diferentes de sponsors, de padrinhos, aqui nos Estados Unidos, para processos diferentes. Então, quando você está, por exemplo, num processo de casamento e você precisa de um padrinho, de um sponsor, esse sponsor tem a função, naquele processo específico de casamento, de dizer, olha, eu estou aqui participando, não sou eu noivo nem a noiva, não estou casando com ninguém, mas eu estou aqui participando para dizer que eu tenho dinheiro e que se essa pessoa que está querendo pegar o green card em algum momento usar indevidamente um benefício do governo, vocês podem vir cobrar de mim, porque eu vou me responsabilizar por ela financeiramente. Esse é um tipo de sponsor de padrinho. E tem outro sponsor que é uma pessoa que tem uma empresa aqui nos Estados Unidos e que ela quer trazer você para trabalhar nessa empresa dela. Então, ele é um sponsor diferente, porque ele não está ali só garantindo que você não vá usar benefícios do governo indevidamente. Ele é que está pedindo o seu visto, o seu green card. Nesse caso, se a pessoa é dona de uma empresa que essa empresa se qualifica, essa empresa mostra que é uma empresa legítima, uma empresa que tem uma contabilidade razoável, é uma empresa que tem outros empregados, etc., essa empresa pode peticionar a imigração, é claro que preenchendo diversos requisitos, para que a imigração permita que ela traga um empregado de outra nacionalidade para trabalhar nessa empresa. Nesse caso, até então, a pessoa tem que estar ainda dentro da permanência. Ou seja, pessoas que vieram corretinhas dentro do aeroporto, com visto, tudo certinho, mas deixaram a permanência ultrapassar, ainda estão barradas desse tipo de situação. Certo. Bom, estamos chegando ao finalzinho aqui do programa. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, porque essa pergunta está dando o que falar. Que pergunta que é, hein? Ai. Porque, olha, doutora. Ela trabalha na área de imigração, né? Mas ela trabalha também em outras áreas. Mas eu duvido que não seja uma ferramenta de trabalho. O que será? O WhatsApp. Tá polêmico, doutora. Essa questão de passar informações, de você ser obrigado a aceitar, você não está sendo aquela coisa amigável, né? Você decidir, está sendo imposto. Então, até quando isso é legal? Pode isso? Veja só, a questão do WhatsApp, assim como a questão do celular do advogado, por exemplo, são questões muito polêmicas mesmo, porque nós, infelizmente, fazemos parte de uma cultura em que a gente não respeita limites. Infelizmente, é uma coisa nossa. A gente não respeita o limite do outro, né? Então, a gente tem ali acesso a um número de telefone e a gente não quer ligar
dentro do horário comercial. A gente quer ligar no horário que a gente está com vontade de ligar. Então, isso pode ser 5 horas da manhã no domingo, isso pode ser 11 horas da noite numa sexta, isso pode ser no horário que for. Isso faz com que o advogado se sinta desrespeitado, de certa forma, e fala, nossa, acabou meu horário como advogado, agora eu sou só um pai de família, uma mãe de família, eu estou aqui passando tempo com os meus filhos, com o meu cônjuge, não era para isso estar acontecendo. E o cliente se sente como se ele tivesse o poder de ter acesso àquela pessoa no momento em que ele quiser. Isso é uma coisa complicada, No meu escritório, eu já fui ingênua o suficiente no começo da minha carreira para dar um número do meu celular para todo mundo. Na época em que eu não sabia que as coisas eram assim. Cláudio, você não ligou fora de hora para a doutora, não. Não. Claro, é ótimo. Não, mas, no começo da minha carreira, eu cometi esse erro de achar que as pessoas tinham um certo respeito, que saberiam a hora de ligar, a hora de não ligar, e eu dava meu número pessoal para todo mundo. Naquele momento, eu vi que eu havia feito uma coisa e eu iria me arrepender dela depois. E dito e certo, eu me arrependi. Imagino. Hoje em dia, a forma que nós fazemos as coisas, e algumas pessoas também não gostam. E eu entendo que não gostam porque adiciona um nível de burocracia que as pessoas não querem ter que passar. Mas é absolutamente necessário. Então, você manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, e fala assim, olha, doutora, eu quero saber quanto é que custa para fazer processo de tal coisa. Fala assim, olha, peraí. Porque, da mesma forma que eu respondi as perguntas aqui hoje, cada caso é um caso. Isso não é forma só de falar, não. Uma coisinha no seu caso muda o procedimento todo. Muda o que tem que ser feito, muda o que não pode ser feito, muda tudo no seu processo. Então, é necessário que as pessoas entendam que a advocacia, ainda pelo menos, porque tem alguns que já tratam dessa forma, ainda não é uma loja. Você não chegar e falar assim, olha, eu quero um green card, eu quero autorização de trabalho, eu quero isso aqui. E coloca na sacola e sai. Você fala assim, é uma consulta, me conte seu problema, me conte os detalhes da sua situação, eu vou ver se existe alguma coisa que possa ser feita por você. Então, essa ideia de você mandar mensagem pelo WhatsApp e você exigir que naquele momento ali seja dada uma resposta para você com base em 3 linhas que você contou, aquilo ali é um perigo. É um perigo porque o advogado pode acabar falando bobagem para você, te passando informação errada, porque ele não tem informação suficiente sobre o seu caso. Então, eu acho perigoso, eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada para você ter um acesso inicial àquele advogado. Fala assim, olha, eu gostaria de marcar uma consulta com você e eu estou no Brasil, não posso ligar para o telefone do escritório. O WhatsApp é interessante nesse sentido. Agora, você querer usar o WhatsApp como uma ferramenta para você obter todas as informações sobre o seu caso, eu acho perigoso. Eu acho que não deve ser utilizada dessa forma. Eu acho que é perigoso o advogado que faz isso, porque você, sem informações suficientes, você pode passar a informação errada para o cliente. Então, eu acho que é perigoso. Eu não utilizo dessa forma. Eu utilizo para a pessoa ter um contato inicial. Mas passar informações assim, eu acho irresponsável. Com certeza, tá certo. Mas será que o WhatsApp, você falou dentro da sua área de trabalho, mas agora se fala muitas pessoas saindo do WhatsApp devido às exigências do próprio WhatsApp de poder estar passando as suas informações, como telefone, seus dados, linkando ao Facebook. E algumas pessoas estão até deixando de ter o WhatsApp devido a essa questão. É perigoso? Eu acho que existem certas plataformas que protegem mais os seus dados do que outras. Essa questão de ficar passando informação por mensagem de texto, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, eu acho perigoso. Eu acho perigoso porque são informações que, a partir daquele momento, estão na internet. E estando na internet, elas podem ser acessadas por outras pessoas. Eu não gosto desse aspecto. Lá no escritório, a gente usa um software específico, que é um software para empresas de advocacia, que mantém tudo protegidinho ali. Então, eu, pessoalmente, não gosto, acho perigoso, sim, você ficar jogando suas informações na internet de forma aleatória. Eu prefiro que você use uma plataforma que vá realmente proteger seus dados. Perfeito. Bom, finalzinho, então, do nosso encontro de hoje, nosso primeiro encontro, assim... Passa rápido, né? Com a doutora Gabriela Bonfim, em vídeo, né, em áudio, para você que acompanha a gente no rádio.
né? Mas como eu posso fazer, né? A Tati falou do contato, WhatsApp, mas tem algum caminho que de repente você está perguntando, poxa, eu gostei desse bate-papo com a doutora Gabriela Bonfim, transparente, autêntico, né? E principalmente trabalhando com veracidade dos fatos, né? Da coisa, né? Sem querer, né, te enrolar e te trazer para uma situação que de repente não vai ser confortável para ambas as partes. Mas eu quero fazer o contato com a doutora Gabriela Bonfim. Qual é o caminho que eu posso, né, acessar? Eu tenho um, né? Eu chego lá, mando a mensagem, aguardo, assim, sabe como é que é, né? Mas esse seu aí não é para todo mundo, não. A doutora Gabriela, mas quem está acompanhando a gente, como pode fazer aí esse contato? A gente tem, para o pessoal que está aqui nos Estados Unidos e prefere, veja só, que é para o contato inicial, viu, gente? Isso aí. Tem o WhatsApp, sim, para você se apresentar, pedir consulta, etc., que é o WhatsApp +1 508 418 8684. Tem o telefone fixo, se você quiser, que é 508 957 2644. E tem o e-mail, que é info@attorneygabriela.com. Para o pessoal que quer só ficar acompanhando para ver se eu vou postar alguma novidade de imigração e tudo mais, tem também o Instagram, que é @attorneygabriela, e tem o Facebook, que é a advogada Gabriela Bonfim Moraes. Então, através do Facebook e do Instagram e do YouTube também, que é Gabriela Bonfim Moraes, você fica a par de alguma novidade que eu vá postar de imigração. Mas se você quiser contactar o escritório, e-mail, WhatsApp e telefone são as formas mais tranquilas. Perfeito. Bom, finalzinho aqui do nosso, eu gostaria que só deixasse uma palavra 2021, esse início de ano. Tivemos um 2020, né, bem, né, tenso, complicado, de muitas perdas, né, pessoas que perderam entes queridos e tudo mais, e agora contamos com um ano realmente, né, de novas expectativas. Então, eu gostaria da sua palavra final para quem está nos acompanhando e de repente tem um sonho, de repente, não sei, os Estados Unidos ou outro qualquer, mas eu gostaria que aquilo que a senhora sente no coração, gostaria de deixar para quem está acompanhando a gente até o finalzinho. Eu acho que 2021 promete ser um ano maravilhoso. Eu acho que nós somos um povo muito resiliente, um povo muito resistente, e acho que nós conseguimos passar por esse ano da melhor forma possível, mantendo a nossa postura, o nosso caráter, a nossa fé em Deus. E eu acho que 2021 vai ser um ano maravilhoso. Em termos de imigração, as políticas propostas pelo presidente eleito prometem beneficiar bastante o nosso povo. Então, eu acho que a gente deve prestar atenção, sim, e ser positivo e otimista, sim, que com certeza vem muita coisa boa pela frente. Perfeito, que bom, né? Com certeza, né? É a palavra que todos querem ouvir, né? As pessoas já estão, assim, saturadas de tanta coisa ruim, ouvir só coisas ruins, né? Precisa realmente dessa injeção de ânimo, né? É verdade. Eu quero agradecer, doutora Gabriela Bonfim, o seu tempo, né, a sua agenda, abrir esse espaço aqui para gente, essa uma horinha. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, né? Tá com um bebezinho, né? Uau! Que Deus abençoe em 2021 também, repleto de muita paz, de muitas coisas maravilhosas, né, na sua vida. E muito obrigado mesmo aí por essa atenção, esse tempo, né, que a senhora dedicou para a gente aqui na New Life Web. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Tá bom. Muito obrigado, um beijo no coração. Um abraço. Bye, bye. Tchau, tchau. E até a próxima, hein? Até a próxima. Bem hein? próximo. Pode Muitas novidades, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Então, Tati, conversamos com a doutora Gabriela Bonfim, né? Que benção, né? Que Muito legal, aprendizado, né, Cláudio? Muito. Eu fiquei vendo ali ela falando sobre ter informações corretas das pessoas. Eu fui lá saber onde? Uma coisa que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo me fez analisar. Quando a gente faz prova do Enem, você tem lá uma pergunta, você tem 2 ou 3 opções, né? Geralmente são 4 opções, mas sim, são 2 ou 3 frases como resposta que são as mesmas. O que muda é o lugar da vírgula. Nossa. E que dá outra cara, Pano né? pra manga. Sem dúvida, você fica lendo aquilo, dá nó. Então, eu acredito que para ela também, né, para os advogados, seja a mesma coisa, né? Então, o quanto é importante uma informação correta, né? Isso aí. Então,
vamos aproveitar, né, dessas informações que nós podemos trazer hoje aqui nesse programa. E você que precisa buscar informação, você viu a pessoa de excelência, que é a doutora Gabriela, né? Então, com certeza, eu creio que ela vai continuar ajudando muitas pessoas. Com certeza, né? E finalzinho do nosso Palavra de Vida de hoje, especialíssimo hoje, falando, né, sobre imigração, sobre, né, esse momento ao qual nós estamos vivendo também, principalmente para quem mora nos Estados Unidos, não é isso, Tati? É uma palavra de vida, de orientação avalizada, né, com informações importantes, informação da fonte é o mais importante, não é isso? Isso é muito importante, né? A gente tem visto muitas pessoas que se aproveitam, né, para tirar, né, proveito das pessoas, né, por passar informações erradas. Então, isso é muito sério. Gente, uma coisa que eu vejo demais, a gente estava falando questão de WhatsApp, pessoas que postam lá que vão te salvar, vão te emprestar um dinheiro. Muitos golpes, Muitos golpes. Gente, não caia nessa, ninguém vai fazer nada assim, simplesmente vou te emprestar um dinheiro. É verdade. Sabe, eu já vi alguns casos pelo WhatsApp, as pessoas postando e dizendo que estão no sufoco por causa disso. Então, muito cuidado, isso seja no Facebook, em qualquer lugar. Tenha sempre certeza daquela decisão que você vai tomar. Então, por isso que nós trouxemos a doutora Gabriela, que é uma pessoa séria, que vai poder te ajudar de uma forma séria. Então, assim, foi realmente um programa muito bom e que você possa, né, aproveitar bastante todas as informações que nós trouxemos hoje nesse programa. E deixa aí seu comentário, você que está acompanhando no YouTube, deixa seu comentário, o que você achou? Você tem alguma pergunta? Deixa aí, de repente a gente convida ela para uma próxima, né? Sim. Quem sabe? De repente você está com alguma pergunta e, de repente... A gente quer que você interaja junto com a gente aqui no Palavra de Vida, né? Você tem uma sugestão para que a gente possa estar entrevistando? Gente, só não pedem o Biden, porque a gente não vai conseguir por enquanto, né? No speak English. Tá, finalzinho aqui do nosso encontro e até o nosso próximo Palavra de Vida, não é isso? Sim, Klaus. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe. 2021 anos de maravilhas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sonhos realizados. Olhar para frente e crer que Deus é por nós, quem será contra nós? Somos soldados, vamos guerrear, porque se Ele nos fez soldados do exército dele, é porque Ele confia em mim e você. É verdade. Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo encontro. E lembre-se sempre, a família é tudo. Bye!